Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Daiane e hoje estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio do podcast O Som da Infância. Antes eu gostaria de falar para vocês sobre alguns patrocinadores do podcast. Aquarela Moda Kids, roupas e acessórios. Aquarela, Centro de Educação Infantil, atende crianças de 4 meses a 6 anos. Toda Formosa, uma linha de cosméticos. Daiane Fotografias. Leonardo Ferreira, Advocacia. E Vilarejo, Produtos Naturais. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para falar de um assunto que é a nossa paixão, é a nossa vivência. Hoje vamos conversar com a Dag, mãe da Helena de Almeida Manzini. A Helena é autista e a Dag vai contar um pouquinho dessa trajetória, das descobertas com a Helena, das descobertas com você. E a gente vai também partir para o rumo da nossa associação, né, que estamos abrindo em prol de ajudar crianças com autismo. Seja bem-vinda, Dag. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que nos envolve tanto e amamos. Bom, falar da Helena, minha filha chama Helena de Almeida Manzini, tem 3 aninhos, se encaminhando já para a casinha dos 4. Descobrimos bem cedo o autismo nela, 1 ano e 8 meses. Foi um pouco desafiador para mim, pois sempre trabalhei com crianças autistas e era mais fácil. Quando eu tive a minha filha, a primeira filha, então quando ela começou a dar os primeiros sinais, foi a minha irmã, você, Dai, que me alertou em alguns sinais dela. Logo em seguida, realmente, ela tinha atraso na fala, não tinha expressão facial, muito apego com os itens que ela ainda tem. Então, a gente já correu atrás de recursos, de profissionais que nos ajudaram nessa primeira fase ali, até termos o diagnóstico dela. Após o diagnóstico, já iniciamos as terapias, o tratamento todo necessário. No ano passado, no final do ano, ali em torno de novembro, iniciamos a medicação nela. Enquanto professora, coordenadora agora da Escola Aquarela do Saber, e tendo uma filha autista, eu vejo a importância que é um aluno com tratamento. Eu me coloco agora não falando, né, mãe da Helena, mas eu vejo ela num grande grupo e como faz diferença. Antigamente, a Helena não tinha socialização com os amigos, não dava função aos brinquedos, não conseguia se expressar, então acabava mordendo muito, pois ela tinha um atraso na fala. Após o tratamento, ela mudou muito. Hoje ela já é uma outra criança. Tem ainda algumas limitações, em conversa com a neuro, que é tão importante levar a cada 6 meses, muito importante. Conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo com a Helena na escola, na terapia em casa, e iniciamos a medicação. Foi assim um avanço total, a questão até da concentração dela melhorou muito. O foco dela em si em sala, né? Muito, sala de aula. Muito mesmo. Até com nós, né, enquanto família, a gente percebe, mas eu digo lá dentro da escola mesmo, a gente viu muitas mudanças. E isso tudo faz muito bem para ela. Com certeza. Ela vai crescer, eu acredito, assim, nossa, com o tratamento, uma criança, um adolescente vai se tornar uma mulher, vai ter um casamento, eu acredito que tudo isso ela vai conseguir fazer. Com certeza, dentro das limitações dela, mas com o tratamento correto, né? Desde cedo. Ela faz terapias quantas vezes na semana, Dag? 2 vezes na semana. 2 vezes. Até ali na escola, tem crianças que fazem todos os dias? Tem algumas que fazem todos os dias e infelizmente algumas que não fazem, né? Nenhum dia. Aí essa negligência, às vezes, dos pais, tem as duas moedas, né? Sim. A negligência e também a falta de recursos, né? Pois a gente sabe e entende, né, quanto é caro manter esses tratamentos mesmo. Após o diagnóstico da Helena, né, eu comecei a perceber alguns sinais que eu já via, né, que eu tinha, mas aquela coisa, vivi até agora e tá tudo bem. E eu fui ao contrário, falei, não, eu vou ir atrás, vou tentar descobrir o que eu tenho, pois após o diagnóstico que eu também recebi de autismo... Com quantos anos, Dag, pro pessoal ficar sabendo? Com 32 anos. 32 anos, nunca é tarde. Nunca é tarde. Fui atrás e hoje ele muda totalmente a vida. Tu começa a ter outro olhar mesmo, próprio autoconhecimento, né? Muito, muito. Então, assim, quando se fala assim que um laudo, mesmo tardio, ele é libertador, ele é libertador.
Hoje eu sei, eu tenho minhas formações para ir, eu tenho meus eventos, eu tenho várias coisas na minha agenda, graças a Deus está bem corrida, né? E eu sei que após o dia eu vou ter alguns probleminhas, digamos assim, mas hoje eu entendo o porquê. Então, algumas vezes eu já vou me precavendo antes, vou fazendo outras coisas para mim conseguir fazer, né, o que tem que ser feito até o final. Sim. Enfim, uma das minhas maiores dificuldades é o que eu estou tentando superar com a ajuda de todos que estão ao meu redor, que é a questão de falar em público, falar né, fazendo meus vídeos, a gravação que nem eu estou aqui hoje. Então, eu estou me esforçando ao máximo. E acredito que, assim como eu, há outras pessoas, há outros adultos, né? Que também se coloquem no mesmo lugar. Que às vezes não se entende por que são assim. Sim. Né? Mas é preciso, né? Buscar um diagnóstico, buscar um tratamento. Porque não é só o diagnóstico, né? É o tratamento em si. Sim. Porque às vezes a gente também percebe muitas famílias que a criança tem o diagnóstico e vão levando, a criança chega ali daí na poda crucial, que é aos 6 anos, né? Sem o tratamento. Sem o tratamento. Então, eles querem correr contra o tempo. Daí, infelizmente, já é tarde. É tarde. Né? No meu caso, a gente sabe que há 30 e poucos anos atrás não se tinha esse entendimento sobre o autismo. Então, a mãe foi levando. E várias coisas que hoje a Helena faz, a mãe me conta. Você também fazia assim. Então, sim, eu cresci mesmo. Não é que assim, o autismo é modinha, coisa assim, não é. É porque, graças a Deus, hoje a gente tem muito conhecimento, né? Tem tantas crianças que ainda sofrem, né? Muito. Tantas famílias que ainda não aceitam. Não aceitam. Pois não tem o entendimento também, né? A gente entende, isso. assim. Acha que, meu filho vai ser autista e não vai ser ninguém na vida. Não vai casar, não vai ter uma família. E, infelizmente... Não, e a gente está buscando, levantando mais ainda essa bandeira, né? Porque não é só porque a gente recebeu a Helena em 2021. Antes mesmo, nós já tínhamos alunos autistas na escola, né? Sim. E o número vem crescendo, pois a gente está desenvolvendo um bom trabalho, né? Com formações, com as professoras. E a gente ama ali o que faz, né? Sim. Então, acredito que com esse conhecimento a gente consiga estar passando para os pais, né? Sim. E todos os nossos pais ali são bem assíduos, né? Muito assíduos no tratamento, nas conversas com a escola, com as terapias, né? As terapeutas vão até o ambiente escolar. Então, é muito bom essa troca de conhecimento, né? E aí, em contrapartida, né? Esse ano está saindo do papel nossa tão sonhada associação, né? Isso. Fala um pouquinho, Dag. Então, nossa associação, ela foi uma junção de eu e mais 4 amigas. Numa conversa, uma amiga chegou para mim e perguntou, Dag, questão de escola, até que ponto que vocês podem cobrar das mães que não fazem tratamento? E eu falei para ela até esse ponto. E ela falou, mas por quê? Eu falei, porque entra daí a questão financeira mesmo. Não tem como exigir que uma mãe faça o tratamento e se não tiver as condições. Então, eu falei para ela, falei os valores que eu gasto com a Helena e tudo mais. Gasto não, é investimento com a Helena. E ela ficou com aquilo na cabeça. Foi para casa, pensou, em determinado momento ela veio, nos reunimos e começamos ali formar, então, a nossa associação Helena de Almeida. Essas pessoas que estão comigo hoje na associação, elas conhecem a Helena desde antes da Helena nascer ali. Tem a questão, né, da barriga, tudo certinho ali. Essas pessoas estão comigo. Então, assim, mais do que justo elas estarem, né, à frente dessa associação, porque elas viram todo o crescimento da Helena. Uma das pessoas que estão comigo era fotógrafa na época. Era a nossa fotógrafa. E ela fez o acompanhamento da Helena mensal. E ela via a dificuldade da Helena olhar para a câmera, sorrir para as fotos. Mas para nós, ela puxou a Dinda. Que a Dinda é um pouquinho mais séria. A mãe já é mais sorridente, o pai também. E a gente não entendia naquele momento que já eram os sinais de autismo. Né? As outras pessoas também, Carolzinha... acabei falando o nome da Carol. Pode falar das meninas. Carolzinha já é nossa amiga há muitos anos. Comadre agora. E na gravidez me ajudou muito mesmo. Então, assim, ela começou a estudar mais sobre autismo,
para quando a Helena tivesse uma crise, quando estivesse brincando com a Gabizinha, ela poder entender e ajudar. E Brendinha esteve comigo a gestação inteira, me cuidando, não deixava... Eu lembro na época que eu ia tomar café, ela tinha pesquisado na internet que não podia, e me cuidou assim. Foi a primeira professora da Helena, com 4 meses, quando a Helena entrou na escola. Então, assim, é uma pessoa que tem um carinho família. Enorme e é mais uma irmã minha. E a Helena ama-se muito ela. E a pessoa mais importante para nós, que não podia deixar de falar, é a nossa Dinda, né? Nossa, teve conosco em todos os momentos, está até hoje. Né, lá no comecinho, que foi mais difícil. Estava fazendo aquele curso, isso, né, bem na época. E comecei a ver os sinais. E como que eu vou falar para minha irmã. É um misto de emoções, sim, né? Mas a gente foi forte, fomos guerreiras e estamos sendo até hoje, né? Porque a gente sabe o bem que vocês, enquanto também família, você e o Jonathan, estão fazendo pela Helena. Né? Isso no futuro é só agradecimento dela, gratidão dela. Sim. Porque a gente sabe... dessa importância, a gente já viu determinadas evoluções. Muito, né? Quando ela chega da terapia, sim, contando os avanços, ali dentro da escola mesmo, né? E aí a gente volta naquela questão da família que não tem recursos, mas também a gente tem que ver até um certo ponto, né? Porque se teu filho recebe um laudo de autismo, tu vai deixar essa criança por 2, 3, 4, 5 anos sem tratamento? Não podemos, não podemos. Então, a gente tem o SUS, a gente tem... os órgãos competentes para estar ajudando, né? Eu digo muito assim, a família que recebe a criança autista, ela se priva de muitas coisas para estar dando tratamento, assim como vocês, né? Questões de viagem de família, às vezes não pode fazer, porque o tratamento é caro, se priva de muitas questões, né? Sim. E daí, com isso, agora eu vou voltar só um pouquinho ali, porque eu não falei o nome da minha fotógrafa, que era na época, a Nath, pessoa que está conosco também até hoje. Até hoje, desde o início de tudo. Isso. Então, daí a associação, ela nasceu com esse intuito, né? De ajudar essas pessoas que não têm realmente condições financeiras para fazer o tratamento. Porque a gente, enquanto escola, né, coordenação, a gente entende a diferença. Então, vai fazer, acredito que a associação vai... ajudar muitas famílias. Né? Sim. Tu falou, ele, né? O nível 1. Nível 1. Nível 1. Tem o nível 2. Nível 3. Né? Uma criança de nível 3, por exemplo, que fica na escola 12 horas. Não tem como. Ela não está se desenvolvendo. Não. Porque as professoras em sala não são especialistas. Não é fono, não é psicóloga, não é TO. Não. Né? A professora ali está para estimular e desenvolver a aprendizagem. Né? Sim. Isso, então, a família também tem que buscar. A gente entende, a gente sabe que, né, as filas estão aí cheias, né? Não, é muita criança, só que daí tem que ver tudo os dois lados mesmo. Sim, porque a criança é a prioridade naquele momento. Sim. Né? Aquele momento, e essa questão ali da primeira infância é onde elas vão ser mais estimuladas ainda, né? Bem nessa questão. Bem isso. E como que está o andamento da associação? Está tudo se encaminhando. Graças a Deus está vindo pessoas assim muito, muito boas mesmo no nosso caminho, querendo ajudar de todas as formas. Agora ele está, nesse momento, está no cartório, né? Nosso advogado ali conosco ajudou em tudo e está no cartório para análise. Assim que voltar, o CNPJ e após, nosso portfólio também da Helena já está pronto para começar, então, a apresentar para algumas empresas. Sim. Né? Por enquanto, a sede vai ser na escola mesmo, né? Aquarela do Saber, aos sábados. Até conseguirmos o nosso espaço mesmo para ajudar daí de segunda a sexta, né? Com todos os profissionais, Isso. Né? E até a gente deixa um convite para você. Você que estuda psicologia, você que já é formado, né? Que queira ser um voluntário da nossa associação, entre em contato conosco. Vai ser um prazer ter a sua ajuda para ajudar tantas e tantas crianças. Né? E aí entra a questão também da família, né? Como que a Helena convive ali com primos? Conta um pouquinho pra gente. Ela tem primos? Tem primos. Agora está um pouquinho melhor a convivência, pois é uma escadinha, né? Os primos menores ali dela, ela tem 3, o primo 4 e a prima 5. Então, às vezes brigam, né? Mas eles estão conseguindo socializar bem depois do tratamento, né? Mudou muito, porque antes qualquer coisinha, porque daí tem a crise, mas aí também tem a birra. Que toda criança tem, normal. Então, ali no começo a gente pensava o que é, até os primos paravam de fazer o que estavam fazendo, davam tudo para ela, e não é assim.
Não é porque ela tem autismo, ela tem que ganhar tudo. Não. Porque lá fora ela não vai crescer, ela não vai tá ser assim na vida. Né? Falando que ela é autista. Não. Até em casa, a mesma coisa. Ela faz as coisas, não. Ela fica sem o brinquedo, se precisar chamar atenção, com certeza a gente chama. Deixa ela no cantinho do pensamento. É uma criança normal. Né? E a gente entende, tanto nós quanto a escola, as professoras, né, através das formações que a gente sempre vem dando para elas, desde que a gente abriu a escola, elas também já conseguem reconhecer. Então, assim, não é porque ele é autista, pode fazer tudo. Mas quando ele sai desregulado para entrar numa crise, ela já consegue identificar. Fazer esse acolhimento. Sim, já tira do ambiente. Qual que é a questão que desencadeou a crise, né? E as formações acontecem com que frequência ali na escola? A gente procura sempre estar trazendo esses profissionais para elas, né? Geralmente, a cada 6 meses, a gente traz um profissional. E também a nossa troca de informação. Isso é diariamente. Então, assim, é muito enriquecedor para elas. Então, assim, às vezes, uma criança lá do pré, um autista, a prof fez tal coisa, adaptou e deu certo. A gente já passa lá para a prof do Infantil 3. E assim vai indo. Hoje mesmo, a professora estava com uma dificuldade ali da questão do cheiro. Então, a gente faz todas as nossas atividades, todas as professoras fazem adaptadas para o autista. Cada um tem o seu plano, então, Cada um tem o seu plano individual. Aí, essa professora veio e falou, Dai, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, vamos começar a pensar aqui. Pensamos. Pronto, a gente conseguiu fazer uma tinta que não tivesse cheiro. A gente usou outros, a gente usou o trigo ali, o corante, a gente fez a cor que ele precisava para fazer a atividade dele, mas não tinha cheiro. Porque esse aluno não pode ir com cheiro. E a tinta guache é muito grande. Tinha muito cheiro para ele. Então, e se não tem esse conhecimento, já desencadeia ali até uma crise. Até uma crise. É uma crise, porque a professora iria, digamos, forçar a criança a fazer né, aquela atividade, a criança não ia conseguir, realmente ia desregular e ia acabar tendo uma crise. Nossa, que ótimo. Daí, às vezes falam, mas ele teve a crise do nada. Não foi do nada. Que ali dentro elas já estão conseguindo. Esse olhar do profissional é muito importante, né? Aí essa atividade que ela adaptou, a gente já falou para as outras profs, porque num determinado momento pode ser usado lá no Infantil 2, lá no Infantil 3. Então essa troca nossa diária ali vale mais do que 1000 palestras, digamos assim. Com certeza. E até as mães costumam ir na escola também para fazendo essa troca? Costumam ir na escola, dar umas dicas para elas. Nossas mães são muito parceiras. Muito parceiras mesmo. Muito. Porque porque a gente sabe o tão difícil que é, né? Tu ter ali no ambiente os alunos, as crianças autistas, para socializar, mas também, em contrapartida, a gente vê essa questão, né? Tem crianças ali, 3, 4 crianças laudadas com tratamento. Elas estão incluídas ali no meio do grupo, né? Do grande grupo. Sim. Fazendo as suas atividades, participando de tudo, né? Participam das aulas extras. Sim. A Helena também participa de todas as aulas extras? Participa de todas. Que ela faz? Que ela ama é o balé, né? Que ela ama é o balé, mas ela participa do inglês, ela participa da jardinagem, ela participa da educação física, ela participa da musicalização e agora eles iniciaram a educação financeira. Nossa, que ótimo. Então, na primeira saída que eles foram na loja, compraram o laço, ali ela teve desregulou um pouquinho, mas a professora conseguiu contornar, ela comprou o laço que ela quis, a gente fez a troca, explicou e voltamos para a escola. Nossa, é bem importante essa questão das mães também confiarem, né? Sim. E deixarem a criança participar. Sim. Porque eu já ouvi relatos de mães falarem assim, eu não quero que ele vá para não incomodar a turma, não incomodar a prof. Sim. Né? Mas a gente orienta as mães, deixem eles participarem. Sim. Se a prof ver que não vai dar conta, com certeza ela vai te avisar. Sim, no próximo passeio vamos investigar, analisar, né? Ver se vai ser possível, mas eles precisam ter essas experiências, né? Até para eles se autoconhecerem, com os alunos, com os amigos, né? Porque daí, após um passeio, elas sempre vão fazer uma conversa em sala. E daí aquela criança não participou. E com o pai e com a mãe é totalmente diferente do que a escola. Então, às vezes, eu não vou não vou mandar naquele dia do passeio porque no zoológico a Helena não para comigo. Não. Ela para, né? A gente não trata ela diferente pela questão dela ser autista, não. Ela tem que ter as regras, os limites, respeitar todo mundo, todos os lugares, todos os ambientes é assim. Tanto que até a questão ali do crachá, a gente usa em últimos dos últimos casos. A gente vai na fila do mercado, ela tá bem, ela consegue, a gente mantém na fila que tá cheia, sabe? E, em últimos casos, a gente realmente usa o crachá dela. Sim. Sabe? Porque eu acredito que tem autistas que não conseguem esperar ainda, nível 2, 3, é um pouquinho mais complicado, né? Mas ela consegue. Tu vai estimulando para que ela vá tendo uma vida normal.
durante todos os períodos, Sim. né? Questão de seletividade alimentar, como que ela é? Ela teve a PLV, desde os 7 meses a gente descobriu a PLV dela, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, ela se privou de alguma alimentação, de algumas coisas, né? Na alimentação dela. Mas hoje ela já consegue comer de tudo, está liberada. Porém, ela prefere mais o arroz e o feijão. Arroz e feijão. Se deixar, ela come na escola, sempre arroz e feijão, na pré-janta e em casa também arroz e feijão. Mas esse ano a gente já está conseguindo mudar. A professora dela desse ano já está conseguindo fazer umas adaptações que ela primeiro, as demais profs também faziam. Mas agora ela já deu um salto, né? Sim. Chegando aos 4 anos. E com o tratamento já há tempo, né? A prof oferece a comida. Antigamente as meninas também ofereciam as profs e ela empurrava o prato e não queria. E hoje a prof já oferece, hoje foi macarrão mesmo. Ela não come muito, né? A prof ofereceu, ela comeu 4 colheradas e falou, não quero. Não quero mais, a prof tá tudo bem. O arroz e o feijão, daí ela terminou de comer. Comeu mais 2 vezes arroz e feijão. Mas aos poucos eu sei que a gente vai introduzindo todos os alimentos nela. Mas ela come bem, ela come arroz, feijão, ovo. Só que às vezes ela come separado, às vezes ela quer misturar. Final de semana, que a gente tá sempre em família, famílias de gaúcho, então sempre rola o churrasco. Tem dias que ela come só a linguicinha. Tem dia que ela quer só a carninha, tem dia que ela quer só o pão de alho. E às vezes ela mistura, às vezes não. Mas não tem problema assim, com a alimentação. Que bom, Graças a que Deus, bom. ela come. Porque a gente sabe ali. que tem crianças que são mais dos secos, mais dos claros, né? Sim, a questão ali dela é mais a consistência mole. Realmente, eu também não como. Então, uma polentinha já não come. Não, a gente não gosta da polentinha. Um purê, jamais. O pai dela até desistiu de fazer purê em casa, porque só ele comia. Até antes de eu ter o meu laudo, ele ainda brincava. Meu, por que não come o purê, a polenta? Eu falei, não consigo. Consigo. Aí depois do diagnóstico da Helena e o meu, hoje eu entendo. Todos os porquês da minha vida inteira. Sim. E a questão dela também com som, como que é? Com barulho, assim? Ela não se incomoda. Não se incomoda com barulho alto. Se incomoda. Só se chegar no ambiente, ter outros estímulos além do barulho, né? Aí pode ser que ela venha reclamar, ela vai colocar a mão no ouvidinho, quando a gente tira ela do ambiente. Porque ali na escola nós temos crianças que usam o abafador, né? O abafador, sim. Nós temos. Eu até tinha pensado em comprar para ela, só que eu fiquei com medo porque de eu comprar e ela não tinha realmente essa necessidade. Ela não tem até hoje, né? Eu fiquei com medo, mas eu ia comprar para uma, né, determinada ocasião que precisasse. Mas eu fiquei com medo de comprar, porque ele é bonito, ele chama atenção, ele é todo articulado. Eu fiquei com medo de comprar e ela desenvolver ou... porque só usar, porque eles são espertos. Muito espertos. Sim, sim. Aí qualquer barulhinho eu fiquei com medo dela falar, mãe, tá doendo, colocar abafador. Então ela ia viver de abafador de noite. Então tem umas coisas que a gente tem que também vai analisando e vai isso. vendo, né, o que a criança precisa. Questão assim, Dag, tu percebe nela alguma questão com roupa, sensibilidade de pele? Porque tem crianças que tem, né? Até aquelas dermatite, né? Sim, ela também teve dermatite, né? Mas ali no começo. Mas quando a Helena, ela só tem 3 anos. Mas ali o primeiro aninho até os 2 anos, a gente tratou muitas coisas nela. Então assim, eu procurei ótimos profissionais da nossa região aqui, sempre levei, sempre investi nela, porque não foi gasto, era investimento. Então, ela teve a PLV, sempre acompanhado pela pediatra e pela gastro. Ela teve dermatite, sempre acompanhado também pela dermatologista. Então, tudo que me ensinaram, me mandaram, eu fiz nela. E hoje, então, presta a fazer 4 anos, já tá curada. Já tá curada, tá curada. Mas antes, realmente, ela tinha muita sensibilidade, muita coceira, bolinha e tal. Ela tinha muito. E daí, quando ela tinha uma crise, principalmente ela tinha nas bochechas, dermatite. Quando ela tinha uma crise, aquilo ali aflorava. Então, ficava feio. Aí tinha que estar sempre passando o creme. Então, escola também me ajudou nessa questão. Levei para elas o laudo ali que ela precisava realmente passar o cremezinho. Elas passavam todo dia para mim, em casa também. Questão do banho, a água tinha que ser morna, não podia ser quente. Morna pro gelado. Então, foi todo um processo. Hoje não, ela toma banho na água quentinha dela e tá tudo certo. Mas certo. É um processo. É um processo. O que ela mais se incomoda de roupa hoje ainda é a etiqueta. Ela coloca uma etiqueta, às vezes a gente tem que tirar. E um dia ou outro, né, a terapia também, lá na clínica as meninas me explicavam bastante. Às vezes ela quer colocar meia, às vezes colocou aquela meia, ela não tá num dia, às vezes alguma coisinha, aí ela já não vai querer colocar. Então, não pode insistir. Só que daí também tem que entender se realmente é uma birra que ela não quer colocar ou se é uma sensibilidade daquele tecido,
Coisas ou, assim. Às vezes tá muito quente. Sim. Né? Porque daí começa a esfregar aquela coceira, né? Sim. Às vezes ela tem as estereotipias, pezinho, ela esfrega um no outro. Falando em estereotipias, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Quais, assim, que ela tem? Ela sempre teve, né, desde bebê, que depois que a gente descobriu o autismo, a gente começou a voltar aos vídeos dela. Até uma das questões que a gente vai colocar na página são alguns vídeos dela de menorzinha ali mesmo. Então, ela sempre teve estereotipia, mãozinha, pezinho, sempre esfregou um ao outro. Ponta de pé ela não andou, mas algumas crianças também acabam andando. Aí ela... De estereotipias é mais esses dois mesmo, mãozinha e pezinho. E de outros sinais, assim, que tu percebeu ali? Aí que ela faz ainda? Que é a socialização dela, assim, ainda a gente tá trabalhando muito nisso. O apego com a mãe, gente, não é normal. Não é normal, tá? Eu era assim com a minha mãe. E volto a dizer, a minha mãe não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, tu deixar a tua criança na escola, que já tá adaptada, tu deixar a criança com a Dinda, que é uma pessoa que eu confio, jamais ia fazer, deixar com a avó e ela chorar. Então, assim, não é normal. Então, tudo isso a gente ainda tá trabalhando nela. Porque ela é pequenininha, né? Tem 3 para 4, claro, tá crescendo. Mas é muita coisa para ela. Então, essa questão a gente tá se desligando. Eu preciso fazer isso, né? Com ela, eu entendo que vai ser o melhor para ela. Já tem a escola um pouco para ajudar também, Sim. Né? Tem a questão agora que eu acabei machucando o braço. Quem está levando e buscando na terapia é a Brendinha. Então, assim, isso daqui eu também já tô ficando mais de lado. Ela está indo super bem, voltando super bem. E comigo ainda tinha essa questão. De eu deixar ela lá, ela ficar chorando. Eu sei que ela ficava bem. Eu sei. Mas eu fui entendendo esse processo e estou meio que saindo de cena para deixar ela ir crescendo. Sim, e tendo mais autonomia e se desligando, mas sendo uma desligação ali saudável. Saudável, né? sim. Não arrancando, né? Assim, do nada. Sim. Outra questão ali é os apegos, né? Então, ela sempre teve, desde bebê, que é o bico e o cobertor, e ela ainda tem. Então, assim, estou esperando completar os 4 para a gente passar para uma nova fase, né? Que é cortar o cobertor ali, né? E tirando um pouquinho o bico. A mamadeira a gente já conseguiu tirar, que era outro apego que ela tinha bastante. Fralda, ela também já saiu Fralda, muito bem, né? Muito bem. Os fraldas dela foi muito... Porque a gente vê crianças assim, não verbal também, ou crianças até verbal, que com 4, 5 anos ainda usam fraldas, usam né? fralda. Eu uso. Então, isso ela conseguiu sair bem. É mais a questão mesmo do apego ali dela, dos itens que ela tem. E mais isso também ela usa para se regular. Então, isso tudo é um processo. Já foi comunicado à prof desse ano, que a gente vai fazer, e tirando aos poucos isso. Mas também lá na terapia me explicaram, a TO dela me explicou, ela usa ainda para se regular. Então, a professora realmente sempre deixa a vista dela. Então, quando ela vai, já tá se desregulando, ela é pequenininha ainda para saber o que é para fazer, né? Então, ela vai lá, ela pega o bico, o cobertor, é uma passada, cheirou o cobertorzinho, chupou o biquinho, ela solta de novo e já volta então, para socialização. Ela já tá com esse processo, sim, né? Porque também, quando ela era menor, ela ficava mais tempo. Mais tempo. O bico, o cobertor, né? Sim, hoje ela usa para dormir mesmo, tanto na escola como em casa, e esses momentos para se regular. Ela tá aprendendo a usar isso. A gente tá passando também do cobertor para aqueles bichinhos que apertam, coisinhas assim. A gente tá fazendo já essa troca também com ela. Outra questão dela... Apego à mãe. A questão ali do soninho também do quarto. A gente estava num processo de 5 meses. Estava sendo bem difícil pela questão dela ser muito apegada a mim. Ela muito colocava ela para dormir, explica um pouquinho. Lá no quartinho dela. Ela sempre teve o quarto, né? Assim como toda criança. Quando a gente engravida, a gente já vai lá e faz o quarto. Decora tudo e a criança vai dormir lá. Parabéns para quem consegue, mas não foi o meu caso. Ela dormia no berço, do lado da nossa cama. E quando a gente desmontou o berço, a gente comprou uma cama e colocamos no quarto dela. Ela participou de tudo, da escolha, ajudou a montar tudo. A gente fez todo esse processo com ela, que eu entendo que é importante para a criança. Ela estar introduzida em todos os meios. E quando foi para ela ir para o quarto, ela entendia que ela tinha que ficar no quarto. Porque a gente conversava com ela, filha, você vai dormir no seu quarto? Sim, mãe, eu vou dormir no meu quarto. E a gente levava ela até o quarto. Às vezes era eu, às vezes era o pai. Levava, cantava, contava história, todo aquele processo. E ela dormia no quarto. E a gente ia para o nosso quarto. E assim ela ia 12, 10 vezes do quarto dela para minha cama, do quarto dela. E sempre era comigo. Então eu voltava, colocava ela na cama. Eu voltava a deitar, ela vinha de novo. E ali a gente estava indo para o 5º mês nesse processo.
Eu entendo que tudo é um processo para qualquer criança. Sim. Para qualquer criança. E eu sei que para criança, né? Um pouco mais demorado, sim. Né? E eu tava entendendo que era o processo dela, mas a gente não ia existir. A gente não pode. Eu tava sem dormir, ela tava sem dormir, a gente acordava e ia pra escola e nós tava nesse processo. Até que eu machuquei o braço. Aí quando eu machuquei o braço, ficou um pouquinho mais difícil e ela acabou retornando pro nosso quarto. Então ela dorme do lado da cama, no colchãozinho dela, no chão. Mas ela ainda dorme ali. Então, agora, esperar dar uma melhorada. Sim, a gente vai voltar de novo. Ou quem sabe, né? Agora ela também fazendo 4 anos, de repente até final do ano, ela mesma consiga já também entender e ficar, né? Ficar lá. Questão, assim, de passeios que vocês fazem com ela, como que ela frequenta, assim, bem? Quais assim, que ela gosta mais? Ela frequenta bem. Frequenta bem. Todos os passeios que a gente foi até hoje, a gente nunca teve problema com ela. De se desregular, de ter medo, nada disso. Olha que bom. Já foi zoológico Balneário, Pomerode, parquinhos, Raimundo Malta, que é um parque muito bom ali em Balneário. Nossa, N passeios assim. O passeio que mais ela teve uma dificuldade foi num pula-pula que a gente foi em Itajaí. Ah, sim. Aqui lá ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Porque a gente foi nas férias, tinha bastante criança. Então ali ela já chegou, como a questão da socialização dela ainda está em processo. Ela chegou, ela se assustou um pouquinho e ficou no meu colo. Tinha muitas luzes, né? Então isso dali, ela foi no determinado momento, uns 20 minutos ela ficou só avaliando. E depois ela se soltou. Daí não queria mais ir embora. Mas a gente não tem dificuldade com ela em passeio nenhum. Viagens, a gente sempre viaja com ela, Gramado. Bem mocinha. Que bom. Bem mocinha mesmo. A gente vai conversando com ela antes, sempre explicando tudo para ela antes. Sim. E ela consegue fazer. E daí a gente volta naquele ponto, né? Da importância do tratamento. Clínica, família e escola, né? Esses três nichos ali precisam andar juntos. Né? É muito, muito importante. Sim. Eu acredito assim que só quem trabalha realmente dentro de uma escola consegue perceber essa diferença. Sim. Né? Porque às vezes a gente faz reuniões ali de pais, que é tão importante. Sim. E alguns, infelizmente, não podem ir devido à agenda ou devido trabalho. E aqueles que vão, eles, no decorrer do ano, acompanham muito melhor, né? Sim. Até a questão, às vezes, de algum preconceito, conseguem entender melhor aquela família da criança autista. Né? Então, eu acredito muito nessa questão do diálogo, de estar conversando, de estar passando, de estar sendo bem transparente com todas as famílias, né? Sim, bem isso. Então é isso, Dag, né? Muito obrigada pela sua participação. A gente ficou bem feliz, né, de ter essa conversa contigo, de esclarecer tantos pontos para tantas famílias, né? Você que de repente recebeu o diagnóstico do seu filho hoje, não fique triste, não pense, não desanime, né? Só pense em Deus e pense em fazer o melhor pela sua criança. Né? Hoje em dia nós temos muitos conhecimentos. Tem o nosso canal aqui que você pode também entrar em contato conosco e vai ser um prazer para nós estar lhe ajudando. Então se inscreve no canal e curte esse vídeo.